Olá, queridos, graça e paz. Que alegria poder compartilhar com vocês esse vídeo. Confesso que estamos com bastante saudades dos nossos amados irmãos e durante esse tempo de isolamento social, nós não temos aquela oportunidade de estarmos juntos, reunidos numa classe de EBD, aprendendo a palavra de Deus com os nossos queridos professores. Mas estamos nos nossos lares, sendo abençoados pelo Senhor e utilizando os recursos da tecnologia para a nossa edificação, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a todos a estudar a palavra de Deus num tema que fala sobre a vida de Paulo. Esse tema foi extraído da revista Palavra e Vida, que é publicada pela Convenção Batista Fluminense e foi escrita pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, um pastor conhecido, conferencista, escritor e que deixou um grande legado para nós. Portanto, convido a todos a estudarem a primeira lição, que tem como tema a conversão que mudou a história. O texto bíblico se conta no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 6. Queridos, o capítulo 9 de Atos, ele narra um dos momentos mais marcantes da história, a conversão de Saulo. O cristianismo e o mundo serão mudados. Conforme aqui o pastor Isaltino destaca, o vinho novo sairá do odre velho, e o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. O fato deve ter sucedido 3 anos após a morte de Jesus. Homens e mulheres do caminho vinham pregando o Cristo ressuscitado, o que despertou a ira em Saulo. O capítulo mostra o seu estado emocional. Quando nós começamos a ler no versículo 1, fala que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Um homem que era contra Cristo. Termina com ele pregando. Versículo 29, nós não podemos confirmar isto. Um homem dominado por Cristo. O caminho não morrerá. A perseguição não o abaterá. Um perseguidor teve encontro com Jesus e levará seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. Meus queridos, com a mente e o coração abertos, caminhemos pela vida e ensinos de Saulo de Tarso. Depois, Paulo, o cristão por excelência. No primeiro tópico desta lição, fala sobre a infância de um menino judeu. Pouco nós sabemos sobre essa fase da vida de Paulo. Ele silencia sobre ela. Há apenas lendas que não nos interessam muito sobre esse período da sua infância. Sua vida como menino e adolescente judeu deve ter sucedido assim. Com 5 anos de idade, foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Com 6 anos, foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10, foi instruído na lei oral. Aos 12 anos, teve a sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Entre os 13 a 16 anos, deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado por um rabino. Olha só, conforme ele mesmo disse, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós
no dia de hoje. Atos capítulo 22, versículo 3. Lá ele estudou com Gamaliel. E também o texto em Atos capítulo 23, versículo 16, vai nos revelar que ele tinha uma irmã morando na mesma cidade. Então, meus queridos, a infância desse menino judeu chamado Saulo, nós não temos muitas informações, né? Então, um pouquinho que nós temos que fala sobre essa trajetória, desde a sua infância até a sua adolescência, mais ou menos como um jovem judeu tinha naquela época. E espero que os irmãos tenham compreendido, né? E que os irmãos estejam depois tirando as dúvidas, lendo o texto, pesquisando, e assim nós vamos adquirindo mais conhecimento sobre o assunto. Conforme eu sempre digo na classe, se eu não souber a resposta, você pode perguntar para o seu professor da escola bíblica dominical. Com certeza ele terá a resposta. Meus amados, no tópico 2, nos faz uma pergunta. Quem era Paulo? Na primeira década de nossa era, havia 2 meninos, em cidades diferentes, Nazaré e Tarso. Sem que um soubesse do outro. O primeiro menino mudou e marcou o mundo para sempre. O segundo tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois, que era o judaísmo. Esse segundo pôs a vida em função do primeiro, ao ponto dele dizer: "E vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim." Você pode conferir isso na carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, o versículo 22. Agora, o que nós sabemos sobre Paulo? Né? Quem foi ele? Né? O que ele nos responde sobre a sua vida? Pelo seu nascimento, ele diz: "Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia", conforme está escrito lá em Atos capítulo 21 e o versículo 39. Ele se orgulhava de ser a sua descendência religiosa e também da sua cidade natal. Não era um qualquer, ele era um homem, né, que era natural de Tarso, uma cidade que era bastante forte, bastante conhecida naquele tempo. Pela sua cidadania, como podemos conhecer Paulo? Nós podemos ler aqui esse texto que diz assim: "Vindo o comandante, perguntou-lhe: Dize-me, és tu romano?" Respondeu ele: "Sou." Tornou o comandante: Eu, por grande soma de dinheiro, adquiri esse direito de cidadão." Paulo disse: "Mas eu sou de nascimento", conforme está escrito lá em Atos, capítulo 22, versículo 27 e 28. Paulo era um cidadão romano com todos os direitos. E pela sua cultura, segundo os outros, né, fazendo ele desse modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." Lá em Atos, capítulo 26, versículo 28. Podemos então dizer que os seus juízes atestaram a sua vasta cultura. Paulo era um homem de uma vasta cultura. E pela sua religião, como nós podemos conhecê-lo? O que ele respondeu sobre a sua religião? Olha só o que está escrito em Filipenses capítulo 3, e o versículo 5 ao 6. "Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível."
Como nós podemos conhecer Paulo espiritualmente? Observe o que ele respondeu aos Coríntios quando ele escreveu a primeira carta, no capítulo 15, versículo 9 e 10. Ele diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Que maravilha. Vou repetir essa última parte do versículo. Mas a graça de Deus que está comigo. Essa graça do Senhor sobre as nossas vidas, que nos torna humilde, que nos faz submissos ao nosso Senhor. Espiritualmente, Paulo é um homem muito humilde, um homem dedicado à causa do Senhor. E ele não queria nem que fosse chamado de apóstolo. Não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor. Então, nós podemos concluir que ele era um homem extraordinariamente culto, de grande capacidade para o trabalho, espiritualmente zeloso, judeu radical. Sua conversão redirecionou todo o seu serviço a Jesus. Como diz Roden, ele foi o maior bandeirante do Evangelho. Sua paixão por Jesus é o desafio à nossa fé. Meus queridos, no tópico 3, vai falar sobre a sua transformação. Uma palavra que merece bastante nossa atenção, o que Paulo disse aos Coríntios, foi no capítulo 15, versículo 9, que nós lemos. Ele diz: nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Observe aqui que há dois limites nela. Primeiro, perseguidor da igreja de Deus, e segundo, apóstolo. Olha que transformação. Antes, um perseguidor da igreja de Cristo, e agora um apóstolo. A mudança se deu no caminho de Damasco, né? E existem aqui 3 narrativas de sua conversão. A primeira se encontra no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 19, que foi narrada por Lucas. E a segunda nós vamos encontrar no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 16, que foi contada por ele mesmo em um discurso ao povo de Jerusalém após a sua prisão. E a terceira, nós vamos encontrar no capítulo 26 de Atos e o versículo 10 ao 18, que foi contada por ele em Cesareia, diante de Agripa e de Festo. Meus queridos, esta experiência marcou para sempre a sua vida. Paulo nunca mais foi o mesmo, porque a conversão ao Senhor mudou a sua vida. A conversão deve mudar a pessoa. Uma pessoa que ela é convertida, ela tem a sua vida transformada pelo Senhor. Muitos tentaram desacreditar dessa experiência. Alguns disseram que foi produto do cansaço físico e emocional ampliado por uma caminhada ao sol do meio-dia. Outros tentaram atribuir-lhe uma doença mental. Sua conversão teria sido apenas uma alucinação. Isso que muitos tentaram e fizeram, algumas pessoas desacreditarem da conversão de Paulo. Porém, a sua conversão foi sobrenatural e não uma ilusão, pois foi uma luz mais forte que o sol do deserto ao meio-dia. Os homens ouviam a voz, mesmo não a entendendo. O poderoso e arrogante perseguidor
cai por terra. Uma voz o alcança. Interessante que essa voz, quando falou com ele, disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Capítulo 9, versículo 5. A repetição do nome próprio era uma forma carinhosa de tratamento que Deus dava aos servos do Senhor. Você pode conferir isso lá no livro do Êxodo, no capítulo 3 e o versículo 4, quando Deus fala com Moisés. Observe que ele fala 2 vezes o nome próprio de Moisés. E depois, no primeiro livro de Samuel, também no capítulo 3 e o versículo 4, quando o Senhor chama por 2 vezes o nome próprio de Samuel. Portanto, a repetição do nome próprio era uma forma carinhosa de tratamento. Enquanto Saulo respirava ameaças contra os discípulos de Cristo, sem conhecer o dom daquela voz, o dom daquela voz já o amava. Então Paulo é bastante atônito, pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta de Jesus foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Que impacto! Imagine, queridos, que choque que Paulo deve ter tido naquele momento. Ele não perseguia seguidores de uma superstição, mas alguém vivo, que agora o alcançara e derrubara. Jesus era real, estava vivo, e Paulo o perseguia e caçava os seus seguidores. Mas o grande caçador dos céus o alcançou. Não com ódio com que ele caçava, mas com ternura, com bastante amor. A graça de Jesus o alcançou. Por isso, mais tarde, ele escrevendo, disse, que a graça que alcançou a sua vida, que ele experimentou quando ele teve aquele encontro real com Jesus, e isso prova da sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas, Que maravilha podemos ter o Senhor Jesus conosco e a sua graça derramada em nossas vidas. Portanto, meus queridos, tudo isso que nós estamos falando vai nos mostrar que a conversão, ela traz uma mudança na vida da pessoa. Todas as pessoas que têm um encontro real com Jesus têm a sua vida transformada. Que Deus abençoe a sua vida e quem sabe você que está assistindo esse vídeo ainda não teve um encontro real com Jesus. Você também tem a oportunidade de ter um encontro real com Cristo. Esse Cristo quer transformar a sua vida, esse Cristo mudará a sua vida, ele trará uma vida cheia da sua presença. O mundo traz bastante entretenimento, o mundo traz bastante formas de atrair a sua vida, mas esse meigo Salvador, ele está de olho em você e com uma voz mansa e suave, ele te chama, ele te convida, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que nesse momento você possa ter um encontro real com Jesus, assim como Saulo teve durante aquele caminho até a cidade de Damasco. Meus queridos, o tópico 4 vai falar sobre a disposição para o serviço. A conversão de Paulo não foi superficial, ela foi radical, foi profunda, como deve ser uma conversão. Após ele ser transformado pelo Senhor, ter esse encontro com Cristo no caminho, ele quis servi-lo. Observe que ele faz uma pergunta para Jesus. Ele diz: Senhor, o que farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer.
Um cristão autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador. Nós somos chamados para servir. Guarde bem, anote aí. Fomos chamados para servir. Como Paulo mais tarde diria, pois o amor de Cristo nos constrange. Esse amor que nos constrange a servi-lo, a dedicar a nossa vida em serviço ao nosso Mestre, ao nosso Deus. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. Quem conheceu o seu amor quer servi-lo, né? O pastor Isaltino, ele destaca aqui, eu quero ler para vocês, ele fala assim, muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles, mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir. Jesus deu esse exemplo para nós. Conforme está escrito em Marcos, capítulo 10 e o versículo 45, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, meus amados, Paulo seguiu o seu exemplo. Ele, após a sua conversão, ele dedicou a sua vida para servir a Jesus. Que hoje também você tenha esse despertar para servir a Cristo, para servir a igreja do Senhor, conforme ele mesmo disse, né, como resultado dessa transformação, desse poder do Senhor, desse amor de Cristo, nós temos que ter o desejo principal de fazer alguma coisa para o nosso Salvador. Você está fazendo alguma coisa para o Senhor? Pense nisso. E para nós finalizarmos essa nossa primeira aula, eu gostaria de deixar aqui três reflexões para a gente pensar e agir, tudo aquilo que nós falamos nessa aula, como um resumo da nossa aula, que você possa pensar nesse momento e também pôr em prática. Nós temos que ouvir a palavra, entender a palavra e praticar a palavra do Senhor. Não bastaria apenas gravar esse vídeo para os irmãos estar ouvindo, mas, sobretudo, os irmãos estejam agindo, né? Colocando em prática a palavra do nosso Deus. Primeiro, nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus. Segundo, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona nossa vida. E terceiro, quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo. Não busca de vida fácil e prazerosa. Você é convertido? Sirva. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, e esperamos que você seja edificado por esse vídeo. E esperamos que na próxima programação que fizermos, nós estejamos dando continuidade nessa aula e que Cristo continue falando aos vossos corações. Que todos fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a família de cada um de vocês e que os irmãos estejam orando por nós, assim como estamos orando por cada um de vocês, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos dê sabedoria,
no seu imenso amor. Fiquem todos com Deus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço.